Por que mais de 2/3 dos empresários não utilizam dados financeiros para a tomada de decisão? Uma pesquisa conduzida com mais de 9.000 líderes mundiais mostrou que 8 em cada 10 reconhece que dados são essenciais para qualificar as decisões, já que reduzem a incerteza, excluindo do processo achismos ou opiniões pessoais. Porém, embora reconhecendo a importância, mais de 2/3 afirmam que não usam dados de forma recorrente para a tomada de decisões. Além disso, apenas 29% utilizam dados para embasar uma estratégia ao lançar, por exemplo, novos produtos em novos mercados. Por isso, não se assuste nem fique com esse sentimento de culpa caso isso aconteça também com você, gestor. Como podemos ver, isso é mais comum do que imaginamos. Agora, o ponto é, uma vez identificada essa fragilidade, eu sei que ajustando isso, eu poderei tomar decisões mais qualificadas e assertivas. Fato é também que, como os recursos são escassos e as margens cada vez menores, independente de setor de mercado, tomar boas decisões pode fazer a sua empresa se destacar e você, como gestor ou diretor financeiro, se sobressair. Por isso, é que nos meus trabalhos eu utilizo muito o conceito de inteligência financeira. Quanto mais uma empresa for capaz de coletar dados, analisar e transformar isso em informação para um processo de tomada de decisão, mais qualificadas serão as decisões. Mas, não obstante, é preciso que isso seja algo sistemático, ou seja, que esteja dentro dos fluxos de processos habituais do gestor. Então, o que é, afinal de contas, a inteligência financeira? Inteligência financeira se refere à capacidade de compreender, gerenciar e tomar decisões eficazes relacionadas às finanças empresariais. Esse processo basicamente envolve 4 etapas: planejamento, coleta, análise e disseminação. A inteligência, portanto, é vista como um produto. Os dados, quando organizados, tornam-se informação. As informações, quando analisadas, transformam-se em inteligência. Isso se torna possível mediante 2 grandes balizadores. O primeiro, ferramentas de controle financeiro, e o segundo, recursos e ferramentas de tecnologia da informação. Enquanto a primeira define a estrutura de pontos de controle e de avaliação de resultados, a outra viabiliza para que isso aconteça no dia a dia. E qual é o problema de não usar dados financeiros para a tomada de decisão? Eu vou elencar brevemente 6 pontos que considero importantes. Primeiro, tomar decisões financeiras sem dados pode levar a uma abordagem mais intuitiva, sujeita a viés e subjetividade. Significa dizer que decisões intuitivas são erradas? Não é isso. O ideal sempre é o equilíbrio e a combinação com dados quantitativos. E isso certamente vai contribuir para qualificar esse processo. Segundo, a ausência de dados financeiros pode resultar em falta de transparência nas operações financeiras da empresa. Sem dados, como justificar a sua tomada de decisão para um conselho, por exemplo? Terceiro, sem organização dos dados, como uma disposição adequada, inclusive, como avaliar todas as variáveis e identificar potenciais riscos? Sem isso, o movimento para se antecipar e se proteger de eventuais ameaças fica prejudicado. Quarto, quando você não dispõe de dados, como saber se as ações estarão vinculadas e rumarão em prol de um planejamento estratégico da empresa? Quinto, nas decisões sobre investimento, como tomar decisões sem cálculo de payback e ROI? Sexto e último ponto, como avaliar a performance de um negócio sem dados que embasem esse processo? Como não observar um EBITDA, níveis de liquidez, endividamento, monitoramento de custos e despesas operacionais ao longo do tempo? Um gestor pode ter estudado muito, pode ter se preparado para o cargo, ter tido experiências profissionais enriquecedoras, mas naturalmente, como ser humano, nós possuímos uma racionalidade que ela é limitada. Ou seja, nós não conseguimos alocar tudo isso na mente e ainda assim termos a melhor decisão possível. Isso já foi comprovado cientificamente. Para ilustrar, eu trago alguns casos em que essa inteligência foi, se não totalmente esquecida, negligenciada. O primeiro, o caso da Enron, no início dos anos 2000. A companhia, uma gigante do setor da energia, fez uma série de investimentos que foram mal avaliados.
E para cobrir erros grosseiros e justificar bônus aos seus executivos, fraudou balanços e escondeu dívidas bilionárias. O segundo caso emblemático foi a falência do Lehman Brothers, sendo que isso foi o marco na crise financeira global de 2008. Essa instituição ignorou estudos e recomendações de um grupo de especialistas sobre um cenário muito provável que se avizinhava sobre o mercado de crédito imobiliário e queria impactar diretamente em ativos comercializados pelo banco. E para fechar, um caso brasileiro. A OGX, empresa do setor de petróleo e gás de Eike Batista. A empresa planejava ser uma das maiores produtoras de petróleo do Brasil. A OGX enfrentou problemas relacionados à superestimação das reservas de petróleo, o que levou a expectativas irrealistas de produção e receitas. A empresa não conseguiu atingir as metas estabelecidas. Tem inclusive um documentário muito interessante que mostrava como era o ambiente na empresa e como as decisões eram tomadas. Sempre se acreditava no cenário mais otimista possível e desconsiderava-se conjecturas não tão favoráveis. Eu, inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal mostrando um estudo científico que apontou que um dos principais motivos para demissões de CEOs e CFOs são decisões equivocadas sobre a superestimativa de receitas em projetos e investimento. Por isso, que nos trabalhos de consultoria e assessoria em finanças corporativas que eu desenvolvo, eu dedico um tempo muito grande no início de cada projeto para organizar e estruturar os dados financeiros. A partir daí sim, eu posso me dedicar a analisar os dados, prover os CEOs e CFOs de informações corretas. Talvez você não me conheça ainda, mas eu tenho larga experiência no mercado, já atuei em organizações que faturam na casa dos 10 dígitos. O desafio de montar uma estrutura de inteligência financeira é real. Contudo, uma vez esse processo concluído, as decisões estratégicas são mais assertivas, o que, por consequência, faz com que o negócio performe melhor. Se você chegou até aqui, peço que curta e comente aqui nesse espaço. Lembrando que se você quiser conhecer sobre finanças corporativas, em breve eu vou lançar aqui aulas gratuitas sobre esse assunto, com muito material e muitos casos para a gente discutir. Fique bem, fique com Deus, um grande abraço.